Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP. Nessa parceria aqui com a CBN, trazemos sempre temas relevantes para o setor industrial, para o setor produtivo, para o Paraná como um todo. E o tema deste episódio é associativismo, uma ferramenta fundamental para fortalecer a indústria, ampliar a representatividade empresarial e criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de negócios. E por meio dos sindicatos empresariais e industriais, as empresas têm acesso à defesa de seus interesses, informações estratégicas, têm acesso à inteligência setorial, oportunidades de networking e participação em discussões que impactam diretamente o setor produtivo. E para falar sobre esse tema, eu, Joyce Carvalho, recebo aqui no estúdio da CBN a Juliana Dias, que é gerente de relações sindicais da FIEP, e o Sandro Krupeziak, que é presidente do Sindirepa Paraná, um sindicato empresarial e industrial relacionado à reparação de veículos. Sejam bem-vindos aqui à CBN, tanto a Juliana quanto ao Sandro. O meu muito obrigada pela participação nesse episódio. Nós começamos com a Juliana. Juliana, o que é, no final das contas, o associativismo industrial e por que ele é tão importante para o fortalecimento da indústria paranaense? O associativismo empresarial é a união das indústrias em prol de um objetivo comum. As empresas se associam a um sindicato que representam o mesmo setor e uma mesma atividade econômica. Então, quando elas participam unidas, elas estão trabalhando em pautas que são comuns aos interesses dessas empresas. E isso dá força aos pleitos. Quando são produzidas as leis, os decretos, as regras que ditam a sociedade, elas não são feitas para uma empresa individualmente, elas são feitas para a coletividade. E quando a empresa se junta a um sindicato, se junta à federação, ela tem força, tem informação técnica para pleitear aquilo que faz sentido e defender realmente aquilo que vai gerar renda, gerar emprego e trazer soluções aqui para o nosso estado. E é interessante também a gente trazer a visão do empresário. Sandro, na visão do empresário industrial, qual é a importância de participar de um sindicato industrial empresarial? Eu vou aproveitar um pouco da resposta da Juliana para dizer o seguinte, que quando a gente tem essas empresas em conjunto, a gente tem esse fortalecimento nos objetivos, a gente tem essas empresas todas em busca de interesses que podem ser legais e podem ser também comerciais comuns a essas empresas. Dentro deste trabalho que o Sindirepa e outros sindicatos desenvolvem junto à Federação das Indústrias, a gente tem o apoio muito importante do SESI, do SENAI e do IEL, que trazem uma série de benefícios, desde a capacitação técnica dos nossos colaboradores, vai até o bem-estar e a educação dos colaboradores com o SESI, e a captação e a melhoria da mão de obra, falando de forma gerencial, através do IEL. Muitas pessoas ainda fazem algumas confusões, não é, Juliana? Às vezes associam os sindicatos apenas às negociações trabalhistas. Como, na realidade, os sindicatos empresariais e industriais evoluíram e qual o papel deles atualmente? Perfeito, Joyce. Essa é um ponto bem comum, porque é o que o sindicato, na sua fundamentação, né, da existência, é a negociação coletiva. Então, os sindicatos, quando foram criados, eles foram criados justamente para fazer essa intermediação da negociação com o sindicato de trabalhadores, sindicato patronal, que é um sindicato empresarial, negociando as relações de trabalho para que aquilo que for aplicado ao setor faça sentido para ambas as partes. Mas o sindicato não é só isso. O sindicato Uhum. ele consegue fazer isso e muito mais. O sindicato ele tem a mesma função, basicamente, que uma associação. Então, muito se fala nas associações de empresas, associações comerciais, mas não se conhece esse trabalho dos sindicatos. E isso é algo que a federação tem trabalhado em conjunto com os sindicatos para divulgar, porque tudo aquilo que uma associação setorial faz, o sindicato também faz, além da negociação. Então, o sindicato ele tem a agregar a todo esse trabalho associativista a parte da negociação coletiva. Então, esse é mais uma das atribuições que os nossos sindicatos desenvolvem. E a empresa, quando participa ativamente de um sindicato, ela tem voz para
apontar aquilo que faz sentido para ela no seu dia a dia nas relações de trabalho, em se falando das negociações coletivas. Então, o sindicato ele não se posiciona sozinho com relação à negociação, ele ouve as empresas da base, as empresas que estão participando ativamente e consegue trazer ali as soluções de acordo com a vontade das empresas que estão participando junto com o sindicato. Até me permita, Juliana, fazer uma parte bem rápido e bem importante, porque quando a gente fala, Joyce, de negociação coletiva de trabalho, muitas vezes existe uma confusão com a palavra sindicato. Uhum. Então você vai até a empresa e a empresa imagina que estamos falando sempre do sindicato laboral, do sindicato dos trabalhadores. E é importante isso ficar muito claro para as empresas que existe o sindicato laboral do trabalhador e o sindicato patronal, que somos nós e a FIEP, que representam os interesses das empresas, das indústrias. Isso é importante que exista essa clareza para que eles possam ter mais, se sentir mais à vontade para ter essa proximidade com o sistema sindical. Sandro, aproveitando, quais são os benefícios que uma indústria passa a ter quando se associa a um sindicato empresarial industrial, Sandro? Então, nesse caso, você já tem esses apoios que eu citei, né? Desde o técnico até o gerencial, até capacitação e captação de pessoas. E também a questão de você estar no meio com outras pessoas que são pares, que são empresas pares, o que te permite um ganho muito grande de entendimento. E eu até digo para as pessoas que às vezes pelo fato de você estar numa mesa com outros empresários que às vezes são mais experientes que você deixa de passar por determinadas dores, porque uma outra pessoa que está naquela Uhum, mesa com você já passou por aquilo e diz: "Olha, exato. eu já resolvi isso aqui dessa e dessa forma". Então é sensacional essa oportunidade de convivência com demais empresários. Juliana, e muitas dessas decisões que impactam os negócios são discutidas junto ao poder público, não é verdade? Como essa atuação coletiva fortalece a voz da indústria nesses debates? Não temos limites para essas frentes, podemos dizer. O sindicato, ele acaba sendo ali um ponto onde a empresa pode ter confiança de trazer as suas dores, as necessidades, para que o sindicato atue para apoiar justamente na elaboração de pleitos que possam beneficiar as empresas. Então, quando uma empresa percebe que existe no ambiente de negócios, uma situação que vem por uma decisão do poder público, por exemplo, que pode afetar negativamente os seus negócios, o sindicato é o local onde ela deve levar essa dor, porque quando várias empresas de um setor se juntam e apresentam um pleito, ela tem força, ela não está falando sozinha. Não é a empresa do João, do Mário, do Fernando. É Uhum. a coletividade, é o sindicato, é um setor que gera emprego, que gera renda, que está trazendo uma situação que precisa de um olhar do poder público, e isso garante a essa empresa, por meio do sindicato, assento à mesa para discutir essa questão. Então, o sindicato vinculado à federação tem isso também com a força da FIEP para trazer essa representatividade e dados técnicos também para discutir questões que afetam o setor industrial como um todo. Esse é um ponto bem importante, né, Ju? Quando você consegue ter ali o apoio da FIEP em determinados assuntos que atingem de forma transversal as empresas de vários setores, você consegue ter uma representatividade muito maior através da federação, que você não fala só por um setor. Aí o associativismo se expande, Uhum. porque você não fala só por um setor, você fala por todos os setores. E quando necessário, você pode subir até uma CNI, por exemplo, que é a Confederação Nacional, e aí você fala por todas as empresas, né, do Brasil. Então, o poder de representação que a empresa e o setor ganha se multiplica muito a partir dessa base que é o sindicato. Sandro, por falar nisso, a representação institucional é uma das principais atribuições dessas entidades. Em quais frentes o sindicato e os sindicatos, na verdade, atuam para defender os interesses das indústrias? Hoje, por exemplo, o Sindirepa tem várias frentes de ação. Eu vou usar o Sindirepa aqui porque A eu sua tenho, realidade também, exato, né? eu tenho mais lugar O de fala, exemplo. mas todos os demais estão dentro dessa realidade também, né?
a gente traz geração de negócios, a gente consegue atuar, por exemplo, em demandas. No nosso caso, o ambiental é bastante forte e o urbanismo da cidade também interfere muito no nosso negócio. Então, a gente consegue ter essas atuações de, de, de dialogar, né, de intervir junto ao poder público para conseguir essas melhorias no ambiente de negócio. E também, por exemplo, nós temos algumas leis que foram sugeridas pelo sindicato e que foram acatadas, como, por exemplo, a lei de redução do IPVA para o GNV. Então, isso daí trouxe uma melhoria no ambiente de negócios. A gente tem o mês da manutenção preventiva, que está chegando aí já, que é julho. Exato. Então, para conscientizar as pessoas da necessidade da manutenção. Então, é sempre atuando nesse sentido, da melhoria do ambiente de negócios e representação e defesa das empresas. Voltando também a um ponto importante, a negociação coletiva de trabalho, que quando o sindicato traz isso para ele evita que as empresas sofram individualmente essa pressão que pode haver do sindicato laboral, nessa tentativa de melhorias, né. Muito bem colocado aqui pelo Sandro, e eu gostaria de aproveitar e te perguntar, Juliana, além dessa representação, a FIEP, por meio dos sindicatos, oferecem acesso a informações estratégicas, tem questão de inteligência setorial, eventos, programas de desenvolvimento. Como isso contribui, no final das contas, para a competitividade das indústrias? A federação, sempre via sindicatos, ela leva muita informação para a indústria para tomada de decisão. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está passando pelo processo da reforma tributária, a Uhum. federação tem fortemente trabalhado junto com os sindicatos em levar informação para que a empresa entenda como o seu setor vai ser impactado, como o seu negócio diretamente vai ser impactado por isso, para que ela consiga se ajustar e manter a sua competitividade ou eventualmente até aproveitar alguma oportunidade que esteja surgindo. E essas informações chegam para as empresas em primeira mão quando ela está participando do sindicato. Então, não é apenas levar demandas, mas receber informação também em primeira mão, informação estratégica para a tomada de decisão, e a federação estrutura isso sempre levando para os sindicatos que levam isso agregado com o viés do setor. Então, como o Sandro está trazendo aqui, ele atua no setor de reparação de veículos. O trabalho do Sindirepa é focado naquilo que interessa para as empresas do setor, então ela é muito direcionado. E da Uhum. mesma forma, a federação tem 104 sindicatos hoje filiados e cada um atua direcionado com informações, com estratégias, com negócios direcionados para aquele setor específico que a empresa atua. Então, quando ela participa do seu sindicato representativo, ela está junto com a federação, ela está junto com o sindicato e ela está recebendo informação para tomada de decisão de acordo com aquilo que ela faz no seu dia a dia. E é interessante que o associativismo promove esse networking, essa troca de experiências tão rica, tão valiosa entre os empresários. Essas conversas valem muito. Sandro, qual é o valor, então, dessas conexões para quem está no dia a dia da indústria? Isso é fundamental, traz uma riqueza muito grande, né. Até, assim, para usar um exemplo prático, esses dias eu tinha intenção de comprar um equipamento para minha empresa. Através desse conhecimento de outros empresários que eu tenho ali dentro do sindicato, eu tive a oportunidade de me receberem dentro de outras empresas, me demonstrarem o equipamento, me dizerem prós, me dizerem contras. E isso, se eu não tivesse esse conhecimento, não tivesse esse approach que eu ganhei através do sindicato, seria inviável. Então eu estaria sujeito a fazer uma má compra, por exemplo, Uhum. né. Então esse é um exemplo pequeno, né, de como isso pode acontecer. Mas é muito importante também a gente levar em conta essa questão da troca de informações, inclusive sobre o mercado em si. Para onde vamos? Olha, na minha empresa está acontecendo mais isso, está chegando mais esse tipo de cliente. Então, tudo isso forma uma cadeia que fortalece muito e que facilita em vários e vários momentos as decisões a serem tomadas. E neste episódio estamos falando mais sobre o associativismo, a importância disso para as indústrias e, consequentemente, para o setor produtivo como um todo, e a FIEP tem trabalhado para fortalecer essa cultura associativista aqui no Paraná.
Juliana, quais são as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas para ampliar essa participação empresarial nos sindicatos? Estamos agora, nesse momento, com a campanha do associativismo, é uma iniciativa que a gente está promovendo para divulgar justamente a atuação dos sindicatos. Como a gente falou anteriormente, o Sandro bem destacou, existe uma confusão do papel do sindicato que representa as empresas em relação ao papel do sindicato que representa os trabalhadores. Então, a campanha do associativismo, em primeiro lugar, visa esclarecer para as empresas que elas têm um local de representação que está atuando para elas. O sindicato existe para as empresas, a razão de ser do sindicato patronal são as empresas. E primeiro a gente quer dar conhecimento, então, a isso, que existe o sindicato, que ele está ali para atuar, para defender interesses, para trazer soluções, oportunidades de negócios, oportunidades como essa que o Sandro trouxe, achei bem bacana o exemplo. E então a campanha está no ar. A empresa que quiser se associar a um sindicato, no site da FIEP tem as informações. Caso tenha dúvida, olha, não sei qual é o meu sindicato, eu tô dentro do setor aqui, mas eu não sei qual que é o sindicato que me representa. Na aba Enquadramento Sindical, a empresa encontra um formulário onde ela pode preencher e colocar a sua atividade econômica. A equipe da federação faz uma análise do que a empresa realiza de fato e indica qual que é o sindicato filiado à FIEP que faz a representação dela na federação. E além da campanha estar no ar, a gente tem N benefícios que uma empresa, ao estar associada, ela encontra junto ao sistema FIEP. Então, a empresa que se associar ao sindicato, atualmente a gente está com o programa Cuide-se Mais SST, que é um programa de saúde e segurança do SESI, com um subsídio de 100% para contratação por parte das empresas que estão associadas aos nossos sindicatos. Então, isso é uma campanha para fortalecer realmente o relacionamento das empresas com o sindicato e com o SESI, que é parte do sistema FIEP e reconhecido como referência, né, nesse atendimento de saúde e segurança. Então, a empresa que quiser contratar o SESI sem custos, né, por conta desse subsídio que tem nesse programa, procure a federação, procure o sindicato, que a gente faz essa conexão. E dois pontos bem importantes aí, eu acho que é bem importante a gente frisar. Falando de tecnologias, como o sindicato está ligado à FIEP e, portanto, está ligado ao Senai, a gente consegue gerar cursos, demandas pontuais, exatas, de acordo com as necessidades das empresas. Então, se um assunto, por exemplo, agora no momento, carro elétrico e carro híbrido está em alta, Sim. nós conseguimos, junto ao Senai, gerar uma grade de cursos que está atendendo exatamente a essa demanda, e sempre com valor subsidiado para as empresas associadas. Então, sempre a empresa associada, ela é beneficiada pelo fato de estar dentro dessa associação que é o sindicato. Sandro, então vamos aproveitar para deixar aquela mensagem no final do episódio para os empresários que ainda não participam de um sindicato empresarial industrial. O que eles estão perdendo, Sandro? Qual é a mensagem que você deixa sobre essa importância de fazer parte desse movimento? Eu acho que você colocou bem, ele pode estar perdendo, né? Porque de várias formas, ele pode estar perdendo desde a possibilidade de colocar as necessidades dele para que sejam defendidas, até interesses econômicos, financeiros ali, quando você tem, como a Ju bem falou, a questão da saúde ocupacional de forma gratuita, você tem o Colégio SESI com descontos bastante grandes e significativos para as indústrias, para os colaboradores da indústria, que é também uma ferramenta de fidelização do funcionário. Então, a gente consegue gerar uma série de benefícios para que essa empresa consiga funcionar melhor, para que esse empresário consiga ter um horizonte, né, mais adequado para a vida e para a longevidade da empresa dele. Muito obrigada, Sandro, pelo seu relato, pela participação no episódio de hoje. Meu agradecimento também para você, Juliana, pela participação, pelas dicas e orientações aqui neste episódio do Momento Indústria. Nós conversamos aqui neste episódio com a Juliana Dias, que é gerente de relações sindicais da FIEP, e com o Sandro Krupeisak, que é presidente do Sindirepa Paraná. Falamos sobre a importância do associativismo e dos sindicatos empresariais e industriais para o fortalecimento da indústria e da representatividade empresarial.
Meu agradecimento também pela sua companhia, pela sua audiência. E só mais um detalhe, hein? Para você saber mais sobre os benefícios e as ações dos sindicatos empresariais industriais ligados ao sistema FIEP, acompanhe os canais oficiais da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E não deixe de maratonar aqui no Momento Indústria, pelo YouTube e pelo Spotify. Te encontro no próximo episódio.